A espiritualidade sempre vem nos cobrando dedicação para que possamos fortalecermos os nossos espíritos e assim criarmos as condições e a possibilidade de nos tornarmos luzes dentro do processo evolutório de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas a maior dificuldade que nós encontramos para a nossa evolução são os nossos próprios pensamentos, são os nossos desejos, aquilo que nós achamos que é correto na satisfação do nosso ego, da nossa vaidade e dos nossos desejos terrenos. Muitas vezes confundimos a satisfação da realização pessoal diante a outras pessoas, a nossa realização pessoal diante ao nosso mundo, ao mundo que vivemos, com a nossa própria evolução. Não é bem assim não, meus irmãos. O que nós precisamos é melhorarmos e moldarmos as nossas naturezas para que possamos, de fato, voltarmos às nossas origens. O processo evolutório é um desejo da humanidade desde o início daquilo que nós conhecemos. Quando Jesus esteve na Terra, ele, em um dos seus ensinamentos, diz que a lei de Moisés e dos outros profetas valeram até a época de João Batista. Mas isso não quer dizer que essas leis e regras impostas por Moisés e os outros profetas perderam seu valor. Apenas havia ali, após João Batista, novos ensinamentos. E esses ensinamentos foi a base do cristianismo, que é o que nós seguimos até hoje. E baseado no cristianismo, houve-se então outros segmentos e outras ideias religiosas que procurou sempre conduzir as pessoas às suas evoluções, ensinando e sempre pregando o que é bondade, o que é caridade, o que é honestidade. Isso é bom, é valoroso, nos coloca como criaturas organizadas vivendo em sociedade. E também disciplina faz com que as pessoas sejam boas, que não cometa atos imorais ou perversos, aquilo que venha manchar a sua história espiritual. Mas não era o suficiente para alcançarmos evolução plena. Isso talvez pudesse classificar as pessoas como uma pessoa não ruim, mas não a classificaria como uma pessoa boa o suficiente para compartilhar um mundo de luz com Deus, o nosso Pai. Eis aí, mais uma vez, os ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele diz que na casa do meu Pai existem várias moradas. Essas moradas são faixas dimensionais de energias, de luz, em que a criatura se coloca dentro dessas faixas dimensionais de acordo com a evolução do seu espírito, com a sua evolução moral, de acordo com aquilo que consegue assimilar e identificar dentro dos padrões energéticos da espiritualidade maior, dos nossos governantes. Estou dizendo e citando bastante o Evangelho, porque o Evangelho, apesar de ser maravilhoso, doutrinar e disciplinar os homens dentro das virtudes, da bondade, da moral e da caridade, não é mais o suficiente para a realidade que nós enfrentamos hoje no mundo espiritual. Assim como as leis de Moisés e dos outros profetas valeram até a época de João Batista, hoje, o que foi ensinado no Evangelho, para a nossa necessidade, não é mais o suficiente. Foi suficiente para atingirmos ao ponto que chegamos hoje. Não que esteja errado, não que tenha perdido a validade. Muito pelo contrário, é a nossa base. É onde nós enraizamos o cristianismo, né? E o entendimento daquilo que é bom e do que é moral. Mas precisamos mais do que simplesmente esses conceitos de virtudes e de evolução. Precisamos buscar a nossa individualização dentro do processo evolutório da luz. Uma questão muito importante sobre densidade espiritual, sobre as energias que carregamos os nossos espíritos, era o que Jesus dizia sobre o perdão. O perdão
é menos importante para o perdoado do que para quem perdoa. Quem tem rancor, quem tem inveja ou mágoa de alguém, carrega em si essa energia. Talvez aquela pessoa que você tem alguma antipatia nem saiba do seu sentimento, nem imagina das energias que você carrega. Elas são suas. Essas energias pesam o seu espírito, dificulta a sua conexão com a espiritualidade maior, com seus mentores, pesa a sua mente, dificulta o seu raciocínio, te prende em uma faixa dimensional inferior, tornando então impossível a sua evolução dentro dos mundos plenos de luz. É um conceito muito bonito e valoroso dentro do Evangelho, mas hoje nós entendemos que precisamos mais do que aquilo que nos foi ensinado. A questão que eu sinto do perdão. Perdoe para que você fique livre dessa carga, desse peso, dessa energia e desse miasma que te envolve. Assim você vai estar prejudicando e se colocando uma âncora para a sua consciência, para a sua mente e para a sua inteligência espiritual. Eu citei o perdão apenas como um exemplo, mas podemos nos analisar, fazer uma autoanálise, buscar o que mais nos prende, aquilo que mais dificulta a nossa evolução, aquilo que mais impede com que as forças maiores da luz encontrem acesso em nosso ser. E essa análise, só cada um de nós que poderemos fazer. Não poderemos fazer por ninguém e nem ninguém fazermos por nós. É uma autoanálise, é uma autodoutrinação. É onde o que sempre a gente ouve a espiritualidade nos dizer, temos que nos abdicar de muitos desejos, temos que nos abdicar dos nossos anseios, principalmente das nossas vaidades, e reconhecermos as nossas próprias falhas. Mais uma vez, ninguém fará isso por nós, nem mesmo os nossos mentores, porque senão não estaríamos aprendendo nada. E se não aprendemos nada, não podemos evoluir e nem compartilhar do mundo superior, do mundo de inteligência, do mundo de criação, se nós não descobrirmos as nossas falhas, as corrigirmos e aprendermos e a melhorarmos como espíritos. Assim, meus irmãos, seremos de fato vitoriosos de nós mesmos e um dia nos dizer, dentro da prática, vivenciando a luz, eu sou parte da consciência de Deus, eu sou luz. Graças a Deus, meus irmãos.